Olá, curtidores e inscritos do canal Psicopata Anônimo. O tema do vídeo de hoje é os 5 contos de fadas com versões macabras. Assassinatos, estupros, tortura. Todos sabem que as origens dos contos de fadas estão longe de ser fofas. Conheça a nossa seleção dos contos mais sinistros. Todos sabemos como vai terminar. O príncipe beija a princesa e todos vivem felizes para sempre. Mas será que sempre foi assim? A verdade é que a maioria dos contos de fadas que nós conhecemos hoje, em sua origem, tinham finais muito mais extremos e envolviam temas mais pesados, como canibalismo, homicídio e tortura. Com o passar do tempo, e geralmente com a Disney, eles foram abrandados para versões mais politicamente corretas, adequadas para as crianças de hoje. Para entender os motivos dessas origens macabras, precisamos considerar o contexto em que elas surgiram. Estes eram contos populares entre a população de pequenos vilarejos medievais, onde hoje estão Alemanha e França. Nessas ocasiões, as histórias serviam tanto para educar as crianças, daí a moral, incluída em cada história, quanto para distrair e entreter os adultos. Os contos de fadas começaram a ser vistos como infantis a partir dos irmãos Grimm, que colecionaram vários contos alemães sob o nome de Contos de Fadas para Crianças. Mesmo assim, mantiveram a maioria dos detalhes sórdidos. Por quê? Bom, precisamos lembrar que as crianças daquele tempo viviam em um mundo em que estavam muito expostas, convivendo mais diariamente e de forma direta com violência e morte. Ser devorado por um lobo, por exemplo, era um risco real. Conheça então as 5 piores versões originais de contos de fadas. E se você conhecer mais alguma origem bizarra, não deixe de nos contar nos comentários. A Bela Adormecida. Essa história é provavelmente a que tem a versão original mais bizarra. Na história que conhecemos, a Bela Adormecida é vítima de uma maldição e após furar o dedo em uma roca de fiar, adormece. Quando recebe o beijo de amor verdadeiro de seu príncipe encantado, acorda e os dois vivem felizes para sempre. Na versão original, contudo, a moça não é vítima de uma maldição, mas de uma profecia. Aos 15 anos, ela prende um espinho venenoso sobre a unha do dedo e adormece. Eis que surge um rei que vê a jovem desfalecida e resolve aproveitar-se dela. Isso mesmo que você está imaginando. Tanto que, 9 meses depois, a ainda adormecida princesa dá à luz a gêmeos. As crianças buscando o leite materno chupam um de seus dedos, retirando o espinho. E Bela Adormecida acorda, violada e mãe de 2 crianças que ela sequer sabe de onde surgiram. Como se não bastasse tudo isso, o rei manda buscar a moça e as crianças, convenientemente esquecendo de avisar que ele é casado. Resultado, a esposa do rei tenta matar Bela Adormecida e as crianças, mas é impedida e assassinada pelo próprio rei. Assim, a bela princesa fica livre para casar com seu estuprador e todos vivem felizes para sempre. Chapeuzinho Vermelho. O clássico conto da menina que encontra um lobo malvado no caminho para a casa de sua avó. O lobo engana a menina e chega antes na casa da vovozinha, devorando-a inteira, ou em versões ainda mais politicamente corretas, trancando a velhinha no armário. Quando a Chapeuzinho Vermelho finalmente chega, ela encontra o lobo disfarçado de vovó. Rola o famoso diálogo: que olhos grandes você tem, e parece que tudo está perdido. Até que chega um caçador, ou lenhador, e acaba com o lobo, salvando o dia. Esse foi um conto muito difundido nos tempos medievais, e consequentemente tem uma infinidade de versões, a maioria delas muito mais cruéis do que conhecemos. Como você deve ter imaginado, o lenhador foi uma invenção posterior para abrandar a história. E como tal, em quase todas as versões, Chapeuzinho e vovozinha se dão mal. Na versão já censurada de Charles Perrault, Chapeuzinho Vermelho, uma moça bem criada, pede instruções para o lobo mau para chegar à casa da vovó. Ele ensina o caminho errado, segue a moça e a devora. Moral da história? Não fale com os estranhos. Mas em versões ainda mais antigas, o lobo mau chega antes na casa da vovó e mata e prepara sua carne para depois convidar o Chapeuzinho para um delicioso jantar. E claro, depois dessa nutritiva refeição, ele também devora a moça. Há ainda versões mais calientes da história, nas quais Chapeuzinho faz um striptease para o lobo e foge enquanto ele está distraído. Branca de Neve. Um dos mais populares contos de fadas de todos os tempos, Branca de Neve, conta a história de uma linda princesa com a pele mais branca que a neve, que sofre com a inveja de sua madrasta má. Obrigada a exilar-se na floresta, na casa de 7 pequenos anões, a princesa é enganada pela madrasta bruxa, que a faz comer uma maçã envenenada. Os anões a colocam em um caixão de cristal e um belo príncipe de passagem pela floresta a vê e resolve beijá-la. Voilà! O feitiço da bruxa má é quebrado, e Branca de Neve vai casar-se com o príncipe e vive felizes para sempre. O primeiro fato interessante sobre este conto é de que ele foi possivelmente inspirado em fatos reais.
No século XVI, viveu uma princesa chamada Margaret von Waldeck. Conhecida por sua beleza, ela cresceu na região de Waldeck, onde as crianças pequenas que trabalhavam nas minas eram conhecidas como anões, e era detestada por sua madrasta. Felipe II, da Espanha, decidiu casar-se com a bela jovem, mas antes que isso fosse possível, ela morreu envenenada. Muito provavelmente, a história da linda jovem que perdeu a vida cedo demais ganhou força no imaginário popular, sendo depois adaptada pelos irmãos Grimm. As primeiras versões, contudo, estavam longe de serem fofas. Bom, todos devem lembrar que no filme da Disney, a rainha má pede ao caçador que mate Branca de Neve e traga como prova do feito o coração da moça. Ok, no original, o coração e, em muitas variações, os pulmões, rins e outros órgãos internos devem ser trazidos para que a rainha os coma. Um dos momentos mais românticos da história que conhecemos é quando o príncipe acorda Branca de Neve com um beijo de amor verdadeiro. Mas originalmente ele coloca a moça desfalecida em seu cavalo para levá-la ao castelo, e ela acorda com o trotar do animal. O que o príncipe gostaria de fazer com o cadáver de uma bela moça dispensa comentários. E um último detalhe que não podemos ignorar é o destino da vilã. Na versão original, ela é submetida a um tratamento digno de um dos filmes de Jogos Mortais. Fazem ela dançar até a morte calçando sapatos de ferro em brasa. Caixinhos Dourados. A história da menina intrometida que entra na casa de 3 ursos para comer o seu mingau, sentar nas suas cadeiras e dormir em suas camas não é especialmente popular no Brasil. Ainda assim, Caixinhos Dourados é um clássico. Como a história termina mesmo? Ah, sim, a garota acorda e depara-se com 3 ursos muito bravos, com toda a razão, e pula uma janela fugindo pela floresta. Mas esse final, que convenhamos tem um jeitinho improvisado, não é o original. Este é um conto de fadas mais novinho. A sua versão original data de 1837. Nela existem 2 variações para o final. Em uma, os ursos destroçam e devoram Caixinhos Dourados. Na outra, Caixinhos Dourados, que na realidade seria uma velhinha, salta da janela e quebra o pescoço. Posteriormente, surgiu uma terceira versão, em que Caixinhos Dourados vai presa por invasão de domicílio. Justo. A Gata Borralheira, ou Cinderela. Na história que conhecemos, a nobre e bondosa Cinderela é obrigada a realizar os serviços domésticos dia e noite por sua madrasta má. Graças à fada madrinha, ela vai ao baile real, conhece o príncipe, mas precisa ir embora antes da meia-noite. Quando foge às pressas, derruba um sapatinho de cristal que o príncipe usa para encontrá-la. E todos vivem felizes para sempre. O interessante é que Cinderela é uma das histórias com mais versões mundo afora, incluindo uma Cinderela chinesa, de 850 d.C., que tem um enorme peixe dourado como fada madrinha, chamada Ye Hashin. Aliás, a versão mais antiga, a história de Rodolphus, praticamente idêntica à Cinderela moderna, foi escrita no século I a.C. por Estado. A versão mais próxima da que conhecemos é a de Charles Perrault, que inclui a carruagem de abóbora e os sapatinhos de cristal. Nas versões mais antigas da história, Cinderela não é tão boazinha assim. Na realidade, ela assassinava sua primeira madrasta para que seu pai pudesse se casar com a empregada, que depois viria a se tornar a madrasta má. Além disso, a história é mais violenta. Quando o príncipe chegava na casa de Cinderela para calçar o sapatinho nas moças, as irmãs malvadas mutilavam os próprios pés, cortando os dedos e os calcanhares para tentar enganá-la. Diante da falsidade delas, passarinhos entravam pela janela e bicavam seus olhos, até que elas ficassem cegas. Obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Se gostou, deixe seu like, ajuda muito o nosso canal e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!